Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Passando aqui, amados, para deixar-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. O pedacinho do Maná dos Céus, durante essa semana, provavelmente, eu estarei falando sobre a Santa Ceia do Senhor. Estamos prestes a celebrar a última Santa Ceia do ano de 2021. Algumas congregações estarão celebrando amanhã, no domingo. A igreja da pastora Sara, Raquel, a Semente da Fé, estará celebrando. As Assembleias de Deus, praticamente todas elas estarão celebrando. E no próximo domingo, a congregação onde eu congrego também estará celebrando a Santa Ceia. Ontem eu me posicionei acerca da interrogação de se pessoas que não são batizadas se pode tomar a Santa Ceia. Então eu me posicionei dizendo que, ao meu ver, é necessário fazer parte do batismo para tomar a Santa Ceia. Hoje eu quero me posicionar sobre a seguinte interrogação: quem pode tomar a Santa Ceia? Vamos ver então quem pode tomar a Santa Ceia. Quero dizer aos irmãos que esses estudos elaborados por mim, ele não deve ser levado como doutrina. Aqui são posições que eu tenho tomado mediante a leitura da palavra de Deus. Cada igreja tem a sua doutrina. Eu estou me posicionando o meu parecer. Então, não leve ao pé da letra o que estou falando. Muitos irão dizer assim: o presbítero Gregório está falando isso, mas minha igreja faz assim. E cada ministério tem a sua própria doutrina. Então eu não quero debater doutrina de nenhum ministério. Eu estou colocando o meu parecer. Quem pode tomar a Santa Ceia? Muito bem, amados. De acordo com a Bíblia, se você é salvo, você pode tomar a Santa Ceia. Cada um deve, primeiramente, examinar a si mesmo, antes de participar da Santa Ceia. Essa é a recomendação que o apóstolo Paulo, ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Não é o presbítero, não é o pastor, não é a liderança da igreja que deve examinar você. É você que tem que fazer uma autoanálise se você está em condição de tocar no corpo e no sangue do Senhor Jesus. O Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia para os seus seguidores, para que se lembrasse sempre do seu sacrifício na cruz. No livro de Lucas, capítulo 22, versículo 19 até versículo 20, o Senhor Jesus diz, ele pega o pão, ele dá graça, ele parte o pão e distribui com os seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então aqui nós vemos o Senhor Jesus instituindo a Santa Ceia. Ele institui a Santa Ceia para que os seus seguidores pudessem participar. Então ele toma o pão, ele consagra o pão, apresenta o pão, oferece aos seus discípulos e depois ele toma o cálice do vinho e também
oferece a Deus e oferece aos seus discípulos. Então nós não podemos nos esquecer da importância da morte de Jesus por nossos pecados. Nós temos que lembrar sempre. A Santa Ceia, então, ela foi instituída para que nós nunca venhamos esquecer o sacrifício expiatório de Cristo. Tomar a ceia do Senhor é dizer que você reconhece que Jesus morreu por seus pecados e que agora você faz parte de sua família. Para o descrente, não faz sentido nenhum participar da ceia, já que ele não aceita o sacrifício de Jesus. Ou ele até sabe que esse sacrifício é perfeito, mas ele não assume esse sacrifício. Então, para ele, a Santa Ceia não tem nenhuma utilidade. A Santa Ceia não é apenas um ritual. Não é um ritual cultural. É uma declaração de fé. Tomar a ceia sem crer é desrespeito. Desrespeito ao sacrifício de Jesus. Em algumas igrejas, apenas permite que pessoas batizadas participem da Santa Ceia. Isso acontece porque quando uma pessoa é batizada, ela reconhece publicamente que aceitou Jesus como seu Salvador. É o que eu vos disse. Eu aconselho as pessoas para participar da ceia que aceite o batismo, que assuma a sua fé pública diante deste mundo, declarando-se servo do Senhor Jesus e descendo as águas bastimais. Então, as igrejas assumem que quem não está pronto para ser batizado ainda não fez um compromisso sério de seguir a Jesus. É isso que algumas igrejas pregam. E é isso que o presbítero Gregório também prega. Que se você não assume a fé publicamente de que você é servo de Jesus, se você não está levando a sério, se você não tem um compromisso sério com Jesus, então você também não está em condição de participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então, em uma outra oportunidade, eu estarei mostrando o que é o batismo. Existe o batismo feito por aspersão e outro por imersão. Então, nós vamos conhecer os dois lados do batismo, para que possamos desfrutar o melhor da parte de Deus. Assim nós vamos crescer na graça e no conhecimento. O que significa a palavra que o apóstolo Paulo defende tanto, dizendo, examina antes de tomar a Santa Ceia? Isso está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 e 29. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Veja bem, o apóstolo Paulo está falando que se você pega do pão, pega do cálice, mas você não estiver discernindo claramente o que é o corpo do Senhor, o que é o sangue do Senhor, então você está comendo para a sua própria condenação, porque você não discerne que aquilo que você está tocando é sagrado. Diz que então aqui que antes de tomar a Santa Ceia, cada pessoa deve examinar sua situação perante Deus. É aquilo que eu chamo de autoanálise. Quem continua agindo de forma errada, sem querer se consertar com Deus, se condena quando toma a Santa Ceia. Se condena porque você não quer se consertar com Deus.
essa pessoa reconhece que Jesus morreu para libertar do pecado, mas quer continuar no pecado. A Santa Ceia é um tempo para pedir perdão a Deus. E se você continua na prática do pecado, então você não está aceitando o sacrifício de Cristo. Deus, Ele perdoa todos os pecados. Uma outra oportunidade vou mostrar a vocês, mas desde que haja o arrependimento. A condenação é que é um castigo de Deus para disciplinar. O apóstolo Paulo diz que por causa das pessoas não discernir o corpo do Senhor, existem muitas pessoas que estão enfermas, que estão doentes, e outras, inclusive, que já morreram. Ele não diz que morreu fisicamente, mas que morreu espiritualmente. Que dorme, diz ele. Reconhecer o pecado é pedir perdão. E se esforçar para mudar é essencial para o crescimento espiritual. Quem não faz isso, ficará espiritualmente fraco. É isso que está no versículo a seguir, no capítulo 11, verso 30 e 32. Porque ele fica fraco espiritualmente por não discernir a verdade acerca do sacrifício expiatório de Cristo. Deus, Ele nos ama e por isso Ele muitas vezes permite que o castigo venha sobre nós, porque Ele quer corrigir os seus filhos, para que possa aprender a viver de maneira certa. Quem está arrependido e pede perdão a Deus, ele pode tomar a Santa Ceia, mas deve se esforçar para mudar a sua situação de pecado. Ele deve abandonar a prática do pecado. Se examinar antes de participar. Você deve fazer uma autoanálise antes de participar da Santa Ceia. É uma coisa pessoal. Eu não posso fazer por você. Eu não posso impedir você de tomar a Santa Ceia. Eu posso passar e ver você cometendo um pecado que, ao meu ver, é hediondo. Mas eu não sei se você se arrependeu 5 minutos depois. E como que eu poderia impedir você de tomar a Santa Ceia? Se você se arrependeu, você está apto para tomar a Santa Ceia. Jesus não impediu Judas de tomar a ceia, mesmo sabendo que ele iria trair. Jesus sabia que Judas iria trair. Mesmo sabendo, não impediu. Então não há base bíblica para a liderança da igreja impedir alguém de tomar a ceia. Mas nós devemos mostrar para o irmão, devemos ministrar sobre a igreja, mostrar que se o irmão tomar a ceia indignamente, ele estará tomando para a sua própria condenação. E a pessoa que faz parte de uma comunidade, de uma igreja, ele deve também respeitar as autoridades espirituais. Então, se você foi impedido de participar da Santa Ceia, converse com sua liderança, converse com seu pastor, para descobrir por quê. Tente então regularizar a situação e participar da ceia do Senhor. Participar da ceia do Senhor é um ato importante. E Deus não quer que você viva atormentado pela culpa. Atormentado pela culpa pode prejudicar a tua vida com Deus, a tua aliança com Deus. Porque Deus enviou o seu Filho amado, o Senhor Jesus, ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então Jesus, ele quer te reconciliar com o Pai. Ele quer te levar de volta ao braço do Pai. Pense nisso, meu irmão, pensa nisso, minha irmã.
Estamos na semana da Santa Ceia. E na próxima semana, a igreja onde eu congrego também estará partindo o pão, tomando o cálice da aliança. Eu não vou entrar em alguns detalhes sobre a formalidade de como ministrar a Santa Ceia. Cada igreja tem a sua maneira formal de ministrar a Santa Ceia. Então, irmão, minha irmã, fique com essa palavra de hoje. Hoje é sábado, então serei bastante breve. Amanhã eu estarei trazendo mais um detalhe acerca da Santa Ceia. E assim nós vamos crescendo. Eu quero que os irmãos entendam que o que eu estou ministrando, ele não pode ser levado em forma de doutrina, a não ser que a sua igreja já segue esse ritmo que eu estou falando. Eu não quero que você chegue e leve esse áudio dizendo: ó, pastor, o presbítero Gregório está falando assim e nós estamos fazendo errado. Não, não faça isso. Se a tua igreja estiver fazendo de uma outra maneira e o pastor, a liderança da sua igreja, ele tem um estatuto, ele está seguindo o estatuto. Então não pega meu áudio para ir afrontar a sua liderança. Tá bom, meus irmãos? Para que mais tarde a sua liderança não venha a se dispor comigo, dizendo: ah, presbítero, você está pegando coisas que nós, levando os irmãos a terem dúvida. Se você aceitar essa mensagem, amém. Se você não aceitar, descarte. Se essa mensagem estiver fazendo bem para você, compartilhe com outras pessoas, mas desta maneira que cada um tire sua conclusão. Amém? Grande abraço para todos, um ótimo final de semana, um ótimo sábado. Que Deus vos abençoe. Amém?